Em meio a essa tentativa do governo de aprovar propostas no Congresso para elevar a arrecadação, o Tribunal de Contas da União disse que o governo pode ter superestimado as receitas no orçamento. A expectativa do órgão é de um déficit de 55 bilhões de reais ainda neste ano. Janaína Camelo. Segundo Simone Tebet, a previsão de receitas para 2024, definidas na Lei Orçamentária Anual, seria factível, não fossem decisões do Congresso tomadas no fim do ano passado, que acabam impactando na arrecadação deste ano. A ministra disse que, ao receber a estimativa do Ministério da Fazenda no ano passado, entendeu ser razoável a previsão e que, por isso, incluiu no orçamento. No que se refere àquilo que foi apresentado até o dia 31 de julho para nós e que consta no orçamento, o Ministério do Orçamento checou uma a uma das receitas apresentadas pelo Ministério da Fazenda e vimos que era plausível e, portanto, colocamos no orçamento. A declaração de Simone Tebet é referente ao relatório do Tribunal de Contas da União, que aponta uma possível previsão de receita superestimada por parte do governo Lula para 2024. Segundo o TCU, os cofres do governo podem atingir mais de 55 bilhões de reais em déficit primário este ano, caso a estimativa do governo sobre receitas não se confirme no orçamento. Simone Tebet esclareceu que o governo ainda está discutindo e analisando o orçamento aprovado no Congresso e que ainda há prazos para vetar trechos da lei orçamentária. O TCU avalia que o governo não esclareceu como irá atingir o aumento de receitas e que, por isso, não é possível garantir uma real capacidade arrecadatória. Além disso, o tribunal também considerou frágil, do ponto de vista estrutural, o arcabouço fiscal, que são as regras aprovadas no Congresso para evitar o endividamento nas contas públicas. O governo tem até o dia 22 de janeiro para sancionar, com ou sem vetos, a lei orçamentária anual deste ano. Vamos às análises do dia com o Fábio Piperno, Cláudio Dantas. Boa sexta-feira para vocês, bom dia. A cada notícia que vem de Brasília em relação a essa tentativa do governo de aumentar a arrecadação para atingir o déficit zero nesse ano, parece que a gente ainda está mais distante, cada vez mais, de chegar a esse objetivo, a essa meta. Qual é a sensação de vocês, Piperno? Bom dia, Lívia. Um abraço a todos. Claro que desde a mexida eleitoreira que o governo fez no ICMS em 2021, cortando, por exemplo, o ICMS de combustíveis, né, enfim, energia elétrica e tal, né, a fim de, naquele momento, domar a inflação, visando aí sucesso eleitoral em 2022, medida que foi aprovada no Congresso e apoiada por governadores, é óbvio que as receitas caíram, tanto que hoje há um movimento de governadores de muitos estados, aliás, de quase todos, para tentar reajustar essas alíquotas para recuperar receitas. Estados e municípios estão aí com o pires na mão porque perderam a arrecadação. Ora, se estados e municípios perderam a arrecadação, é óbvio que o governo federal também. E aí não adianta ficar superestimando receita, porque, primeiro, o governo tem uma perspectiva de arrecadar mais por conta de medidas que foram aprovadas no ano passado, como, por exemplo, o fim da subvenção, a mexida na subvenção do ICMS, a tributação das bets, a tributação, por exemplo, das offshores. Mas aí é o seguinte, quanto é que isso vai de fato gerar? Porque, em alguns casos, essas tributações são novas, elas estão começando agora. Nunca houve tributação de bets, não havia tributação de offshores. Então, é óbvio que essas estimativas, elas ainda são uma incógnita. Então, fica muito difícil. Assim, o governo tem uma expectativa. E aí, isso vai se concretizar ou não? Ô Piperno, muito bom dia para você, bom dia Lívia Colombo, bom dia a toda a nossa audiência. Colocar a culpa na redução do ICMS é simplificar uma questão muito mais complexa. Na verdade, o ICMS pôde ser reduzido naquele momento porque as contas estavam com superávit, tanto é que se encerrou 2022 com um superávit maior do que 40 bilhões de reais. Infelizmente, o problema deste governo, o problema das contas públicas é que nós temos um governo que tem um perfil de expansão de gastos. Tanto é que saiu hoje um levantamento mostrando que, pela primeira vez em muito tempo, tivemos uma expansão do funcionalismo público, aumentou em mais de 6 mil funcionários. Então,
não tem como pagar essa conta, porque quem paga essa conta é o pagador de impostos, né, que a gente costuma chamar de contribuinte, só que essa contribuição ela é obrigatória. Então a gente tem que chamar pelo nome correto, é pagador de impostos. O cidadão no Brasil tem que bancar essa festa toda. Não tem como arrecadar mais, não dá para taxar mais o cidadão brasileiro. Então, todas essas medidas que estão sendo tomadas no varejo, né, pelo ministro, você citou aí a questão dos bets, sim, claro, tem que taxar os bets, é uma atividade legal, uma atividade que foi legalizada, precisa ter a sua arrecadação, mas ela é ínfima em relação ao tamanho, né, do gasto público. Esse tamanho do gasto público, ele só será resolvido com uma reforma administrativa séria. Tem um texto pronto lá na Câmara, 430 bilhões de estimativa de economia até 2034. É isso que o governo deveria se concentrar, é nisso que ele deveria se concentrar. Então, não dá mais para arrecadar, a gente vai ter uma queda. O governo deu sorte no ano passado, porque nós tivemos aí uma ampliação do agro, uma safra recorde. A gente já vai ter esse ano uma quebra de safra, então é preciso enxugar a máquina. Sem enxugar a máquina, você não terá o equilíbrio das contas públicas. Claro que qualquer governo do mundo ele tem que cortar alguns gastos, é verdade. Inclusive, anteontem o governo anunciou uma série de medidas daquilo que seria a reforma administrativa que ele propõe, inclusive prevendo corte até de, enfim, penduricalhos, super salários. Agora, ignorar o que aconteceu em 2021 também não é lá muito correto, porque, primeiro, o governo que cortou em 2021, ele não tinha como prever que ia ter algum superávit em 2022. Segundo, ficou evidente naquele momento que ele promoveu um desarranjo nessa questão do ICMS a ponto de todos os estados praticamente buscarem agora algum tipo de compensação, de reparação, inclusive muitos deles tentarem novamente reajustar isso aí. Estão todos na fila. 10, inclusive, já conseguiram. E outra coisa, Dantas, houve superávit sim em 22. Houve superávit em 22, deixando de pagar precatório, deixando de pagar, por exemplo, até as contas lá na ONU. Esse governo pagou 5 bilhões de reais de débitos que o outro deixou para trás. Conta na ONU é uma história longa. A gente já teve outros momentos em que o próprio governo do PT também deveu a ONU. Mas vamos lá. O ICMS, esse ajuste que agora estão fazendo, esse aumento, inclusive, porque tem governador aumentando, não só reajustando aquilo que perdeu, está aumentando o ICMS, porque ele está de olho na regra que foi aprovada na reforma tributária, que prevê uma média em relação ao gasto, à arrecadação do ICMS dos próximos 5 anos. Então, eles estão calculando aquilo que eles podem perder lá na frente, estão tentando compensar. É isso que está acontecendo. Aliás, também oportunismo político de governos estaduais que também não enxugam suas máquinas. Então, esse é um problema. A expansão da máquina é um problema de toda a administração pública. A gente precisa mudar o conceito, porque o Estado ele não tem condição de ser sustentado pelo cidadão, porque ele está muito inchado. Então, a gente precisa mudar essa equação para poder entender essa trajetória. Aliás, eu recentemente participei de um almoço com o presidente do Banco Central, que mostrou a expectativa de expansão de gasto. A nossa expansão de gasto, ela está completamente descolada da realidade internacional. Então, enquanto outros países estão buscando o equilíbrio fiscal, nós estamos resolvendo gastar por conta, né? Isso só vai ter um efeito, Piperno. Nós vamos ter uma dívida maior, um juros maior e vamos ter menos dinheiro para investimento. É justamente o que o governo reclama que não tem agora para fazer.